O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! Quantas vezes falamos da importância da gestão participativa na área socioambiental, não é? No contexto de compromissos internacionais, como os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, definidos no âmbito da ONU em 2015, com metas até 2030, não é diferente. Nessas reflexões surge mais uma questão. Afinal, como a conservação dos biomas dialoga com esses objetivos? E qual papel a sociedade civil organizada exerce historicamente nesta seara socioambiental, como a contribuição das Agendas 21 e outros instrumentos de cidadania? Neste episódio do programa Vozes dos Biomas, Blog Cidadãos do Mundo, jornalista Sucene Skradareski, damos início a análises a respeito desta pauta. Para refletir e falar do exercício cidadão dessas agendas, nosso 71º convidado é o ambientalista e engenheiro civil e advogado Rubens Elry Born, mestre e doutor em saúde pública e ambiental. Com décadas de atuação como cofundador e diretor em diferentes instituições no terceiro setor, tem em sua trajetória papéis importantes como coordenador da delegação do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para Desenvolvimento e Meio Ambiente nas conferências da ONU Rio 92, Joanesburgo 2002 e Rio +20, além de participação em dezenas de encontros da Convenção da ONU sobre Mudanças do Clima, Protocolo de Quioto e Acordo de Paris, incluindo 14 conferências das partes. Born também foi membro representante de ONGs entre 1998 e 2008 e foi por 2 mandatos da Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21 brasileira. Ele coordenou o projeto da criação da Rede Brasileira de Agendas 21 locais e é também membro do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil do Brasil para a Agenda 2030 da ONU. Com todo esse repertório, nós agradecemos a contribuição de Born nesse episódio e começamos com a seguinte pergunta. Você tem representado a sociedade civil na discussão e implementação da Agenda 2030 da ONU aqui no Brasil, em nome da Fundação Grupo Scale Brasil. Qual é o principal balanço da posição do país nessas metas? E como a conservação dos biomas dialoga com os ODS em sua análise? Bem, Susana, deixa-me começar agradecendo a oportunidade de estar aqui nesse diálogo com você e começar também pela parte final da sua questão. E para isso eu gostaria só de fazer um pequeno retrospecto. A Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que eles estão detalhados em 169 metas distribuídas em torno desses 17 objetivos, eles, na verdade, são a fase atual de um processo que começou décadas atrás. Nós tivemos a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano em Estocolmo, em 72, com uma declaração importante, com uma série de princípios. Depois, 10 anos depois, quando se percebeu que os princípios e o plano de ações da Conferência de Estocolmo não estava sendo seguido, estava sendo concretizado, a ONU criou uma comissão chamada Comissão das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi presidida pela então primeira-ministra da Noruega, que tinha o sobrenome Brundtland, então a comissão muitas vezes ficou conhecida como Comissão Brundtland, e essa comissão publicou um relatório, fez audiências públicas, inclusive no Brasil, em São Paulo, em Brasília. Eu tive, pela minha idade, o privilégio de participar, jovem ainda, da audiência pública realizada em 1985, em São Paulo, e essa comissão publicou um relatório chamado Nosso Futuro Comum, no qual, um documento importante, mostravam que a crise da fome, a crise do desemprego, do consumo e da produção que contaminam as pessoas, da crise ambiental, não são crises distintas,
mas são o que eles chamaram lá naquele documento uma crise civilizatória, uma crise do modelo de desenvolvimento, e por isso era importante integrar as diferentes dimensões e políticas de desenvolvimento em planos coordenados, articulados. E, para isso, a partir dessa comissão, já existia antes, começou cada vez mais a ser veiculado o conceito, ou os conceitos de desenvolvimento sustentável. Em função desse relatório da Comissão Brundtland, se convocou o que foi a Conferência Rio 92, que o nome oficial era Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, na qual se assinou a Convenção de Clima, a Convenção de Biodiversidade, muito importante para a conservação dos biomas, mas a de clima também. Com a Rio 92, ficou um pouquinho pronto logo depois, a Convenção de Combate à Desertificação nas áreas semiáridas, combate à desertificação e pobreza, uma declaração muito importante, eu vou falar sobre ela daqui a pouco, e também a Agenda 21, que era um ambicioso documento com planos de ações para serem executadas entre o final da conferência, em 1992, e o início do século XXI. Teve esse nome, ou seja, era preparar o mundo para que o mundo, quando começasse o século XXI, o século que nós estamos, tivesse níveis mais elevados de conservação ambiental, mas também de justiça e equidade socioeconômica, de democracia, porque a Agenda 21 foi esse documento que, inspirado no relatório Futuro Comum, que tentou associar agricultura, meio ambiente, o uso seguro de substâncias químicas, processos participativos, de planejamento participativo, integração de meio ambiente na tomada de decisões sobre desenvolvimento. A Agenda 21 inspirou também muitos processos nacionais, e, no caso do Brasil, até processos municipais, ou por bacia hidrográfica, ou por estados, desses planos participativos. Então, por exemplo, houve caso de município no Pará que associou um processo de Agenda 21 local com a discussão do plano diretor municipal, para que as políticas municipais estivessem integradas e, com isso, até o zoneamento territorial e conservação ambiental fossem mais eficazes e as políticas fossem mais eficientes. Quando chegamos em 2012, 20 anos depois da Rio 92, foi feita uma avaliação e se percebeu que, apesar do que tinha sido realizado, em alguns países muito pouco, os representantes dos países resolveram, digamos, rebatizar essa ideia de planejamento e gestão de políticas públicas integradas com outro nome, que acabou recebendo em 2015 o nome de Agenda 2030, com esses 17 ODS e 169. Então, é uma longa luta, trajetória de buscar integrar as dimensões, que falam as várias dimensões da sustentabilidade, a dimensão ambiental, a dimensão social, a dimensão econômica, a dimensão da democracia, porque a ideia de planejamento participativo pressupõe o acesso a instrumentos democráticos de planejamento e gestão e contra-razões, o acesso à justiça. Então, a sustentabilidade tem a dimensão política, ambiental, social, judicial, assim por diante. E por que eu falo que tem a dimensão até política e judicial? A declaração da Rio 92 tem vários princípios, vários que têm a ver com, todos eles, eu diria, tem a ver com a conservação de biomas, mas eu tenho alguns princípios que são chamados direitos instrumentais. Um deles é o princípio 10, que fala que o acesso à informação, o acesso à participação e o acesso à justiça, entendendo justiça, tanto os mecanismos de prevenção e superação de forma administrativa dos conflitos, como também acesso ao poder judiciário. Esse princípio 10 resultou numa convenção para a Europa em 98, a Convenção de Aarhus, e para a América Latina, em 2018, o Acordo de Escazú sobre direito de acesso à informação, participação e justiça em assuntos ambientais, que são, portanto, direitos instrumentais importantes para engajar a população e a sociedade em geral na gestão das políticas ambientais, na conservação dos biomas, portanto, no desenvolvimento sustentável em cada um dos biomas, no caso do Brasil. A Agenda 2030
é, portanto, um sucedâneo desses esforços de integrar políticas numa situação que não é, eu diria, não é nada favorável. Assim como a Agenda 21 e outras iniciativas similares, Objetivos de Desenvolvimento Milênio, tiveram dificuldades de enfrentar, vamos chamar assim, a inércia de quem tem o poder econômico, poder político. Estamos vivendo a época da pandemia da Covid, onde deveríamos ter um esforço além do necessário em condições normais de se preocupar com saúde, mas a gente vê também até cortes orçamentários na saúde ou tetos orçamentários por conta da emenda constitucional que colocou teto no momento que a gente devia estar investindo mais. Então, a Agenda 2030 e os ODS são instrumentos importantes para permitir a participação da sociedade na aferição e na implementação, quando eu falo aferição, é não só do monitoramento, mas também no detalhamento, porque, obviamente, eventualmente, a aplicação de alguma das metas, das 169 metas, por exemplo, no objetivo 15, vão diferenciar se nós estamos falando do bioma Pampa, do bioma Caatinga, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, o ODS 14, que é região, zona vida marinha e zona costeira, obviamente, para os estados que não têm acesso à mar, não se aplica, mas então nós temos que ter mecanismos de participação e possibilidade de inclusão dessas metas dos ODS, inclusive nos PPAs, nos planos plurianuais municipais, nos PPAs estaduais e no PPA nacional. Lamentavelmente, o atual governo vetou a inclusão de ODS no plano plurianual que foi formulado no final de 2019. Então, nós enfrentamos muitas dificuldades. Eu posso, não sei se esse é o momento, mas falar um pouco também de que há grupos da sociedade civil acompanhando as tentativas e esforços de implementação da Agenda 2030 dos ODS no Brasil. Havia sido criada uma comissão nacional para permitir o diálogo entre governo, setor privado, universidades, sociedade civil, sindicatos, etc. Lamentavelmente, essa comissão não existe mais desde o início do primeiro ano do governo Bolsonaro, foi extinta como assim outras comissões, e nós tivemos comissões assemelhadas, por exemplo, a Comissão Nacional, que eu participei 2 mandatos, a CPDS, Comissão de Política de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21 brasileira. Essas comissões são importantes porque garantem transparência, diálogo democrático entre diferentes setores da sociedade. Então, nós enfrentamos uma situação de que, pelo menos na União, não há não somente a inexistência de mecanismos de diálogo, mas a resistência deliberada, clara, contra a participação. Eu diria que existem até preconceitos, mas o grupo de trabalho da sociedade civil para a Agenda 2030 no Brasil foi criado em 2014, e a partir de 2017, 2018, 2019, 2020, tem produzido de forma coletiva relatórios anuais avaliando avanços ou retrocessos ou estagnação do cumprimento dos ODS da Agenda 21, da Agenda 2030 no Brasil. Para a gente dar alguns exemplos nos ODS, né, que a gente tem dos 17, como é que eles dialogam com os biomas, né, com a conservação dos biomas? Só para a gente entender como um exercício, né, de educação ambiental também, né? Talvez as pessoas comecem a entender melhor, né? Como é que a gente pode ter na praticidade entender esses ODS e por que conservar os biomas é tão importante? Perfeito, Suzana. Bem, como nós falamos, você falou na introdução e eu repeti, são 169 metas dos 17 ODS, e pelo menos 90 das 169 metas se relacionam com a questão ambiental. Então, nós temos o ODS ligado à questão da agricultura, nós temos o ODS 6 ligado à questão de águas e saneamento, nós temos um ODS específico para a questão de energia, então também dialoga com a questão de biomas, porque nós sabemos que boa parte da produção elétrica no Brasil é com hidrelétricas, que afetam em formas variadas alguns biomas. Nós temos o ODS 10 de redução da desigualdade
dentro dos países, em cada país, e nós sabemos que algumas propostas, ou parlamentares ou de governo, muitas vezes tentam flexibilizar a legislação de conservação com a justificativa que vai promover empregos, mas nós temos que, na verdade, equilibrar tanto o interesse da trabalho decente para todos com a conservação. Nós temos o ODS 12, e eu quero chegar no ODS que tem mais a ver com os biomas, mas estou relatando esses aqui. O ODS 12, que é da questão de assegurar padrões de produção e consumo sustentável. Então, por exemplo, esse dialoga também com o ODS da agricultura, o 2, porque, por exemplo, para a gente poder ter produção agroecológica e ter uma política clara de incentivo à agroecologia e redução gradativa e até proibição do uso de alguns agrotóxicos que contaminam alimentos, contaminam águas de abastecimento, nós vamos ter que fazer essa alteração. Temos o ODS 13 sobre clima, o ODS 14 comentei sobre recursos marinhos, mas o ODS mais relacionado aos biomas é o ODS 15, cujo título fala da proteção, da recuperação e da promoção do uso sustentável dos ecossistemas terrestres, de promover a gestão sustentável de florestas, de combate à desertificação, de cessar e reverter a degradação da terra e a perda da biodiversidade. E nesse ODS nós temos 9 das 169 metas e mais 3 metas que são chamadas, esse é o ODS 15, 15A, 15B e 15C. E na avaliação que nós fizemos o ano passado, e lançamos o ano passado, 2020, mas ela se refere ao período de 2019, nós vimos que nós temos nenhuma dessas metas apresentou avanço, uma dessas, na verdade, são 9, 10, 11, das 12 metas do ODS 15, uma apresentou progresso insuficiente, 1, 2, 3, 4 apresentaram estão ameaçadas de serem realizadas, e nas demais houve significativo retrocesso. Quando eu falo daquelas 90 metas relacionadas ao meio ambiente, das 90, 32 estão em retrocesso, 17 ameaçadas, 14 estagnadas, 9 com progresso insuficiente e somente 2 com progresso satisfatório, e para 16 delas, das 90 metas que se relacionam com o meio ambiente, nós não haviam dados disponíveis. Eu dou alguns dos exemplos dessas metas que estão em retrocesso. Por exemplo, a 15.1 falava assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres de água doce, né? E a 15.2, que está ameaçada, falava que até 2020, o ano passado, promover a implementação de gestão sustentável de todos os tipos de floresta. E nós percebemos que em 2019 houve um aumento significativo do desmatamento e de queimadas. O ano passado, em 2020, novamente o desmatamento aí superou os 11 mil quilômetros quadrados na Amazônia. Então, esses são 2 exemplos de que, na questão de uma meta, de um ODS tipicamente estricto senso ambiental, nós não estamos avançando, muito pelo contrário, estamos tendo ameaças e retrocessos. Eu não sei se com isso ficou mais claro a situação. E isso deriva, talvez, de escolhas políticas feitas pelo governo de desestruturar ou limitar o orçamento para os órgãos ambientais. Nós já tínhamos dificuldade, não que antes do atual governo não houvesse dificuldade, houve desmatamento, grilagem de terras, orçamento insuficiente. Nós conhecemos os problemas crônicos que afetam a conservação e, lamentavelmente, promovem a destruição ambiental. E, mais uma vez, os ODS e esses processos de planejamento participativo, inclusive na esfera local, poderiam nos ajudar muito. Então, por exemplo, há um ODS para cidades resilientes, ou seja, que interessa muito aos municípios, prefeitos e câmaras municipais. Nós tivemos novos mandatos a partir desse ano de 2021 e eles estão agora em fase de preparar planos plurianuais para cada município. Por exemplo, no bioma Mata Atlântica, a lei da Mata Atlântica exige que municípios façam planos municipais de conservação da Mata Atlântica. Então, para aqueles municípios que ainda não têm, criar uma sinergia entre
planos municipais de Mata Atlântica e os ODS pode ser uma forma muito interessante de garantir mais eficácia e mais transparência das políticas públicas. Isso é importante, né, Rubens, porque a participação da sociedade civil nesse monitoramento, né? Então, vocês já estão no 4º relatório, né? Estou certa, né? É justamente esse relatório Luz da Sociedade Civil, Agenda 2030 e ODS no Brasil. E dentre essas conclusões que vocês retiraram, você pode dar mais algum exemplo assim que converge, né, para esse diálogo da conservação dos biomas? Sim, teve toda a questão que o relatório Luz mostra lá, os dados tristes, horríveis, né, de desmatamento na Amazônia, limitação do orçamento, por exemplo, na questão da coleta seletiva de resíduos municipais, ou seja, praticamente resíduos domiciliares, não falo de resíduos industriais, houve avanço somente em 38% dos domicílios, e menos de 1% dos resíduos alcançam uma reciclagem completa, e boa parte dos resíduos, quase 25%, ainda acabam em lixões, ou seja, em disposição inadequada. Nós tivemos, de novo, coisas que afetam os biomas, afetam a ideia a noção da biodiversidade, ou seja, o conjunto de seres vivos e de ecossistemas que vivem num determinado território, a questão de contaminação por agrotóxicos, ou seja, nós temos ainda houve uma liberação excessiva de agrotóxicos, alguns ainda já proibidos em outros países. Agora, esse ano 2021 vai voltar à tona um debate sobre a eventual liberação emergencial do uso de um agrotóxico por conta de pressão de produtores rurais, especialmente no sul do país, que estão dizendo que o fato de não ter usado um agrotóxico que é proibido já há muitos anos em outros países está afetando a produção econômica, e estão usando o argumento de pandemia, necessidade de produzir alimentos. Nós tivemos, eu diria, também um sinal de possível retrocesso que tem a ver com os biomas, que é com uma falta de interesse. Eu estou sendo suave. Esse governo começou com narrativas, com discursos, tanto do presidente como do ministro do Meio Ambiente, dizendo que não iam cumprir o Acordo de Paris, que talvez até se afastariam do acordo. O Brasil formalmente não se afastou do acordo, mas não tem buscado implementar algo que foi construído também de forma participativa, que é a NDC, que é a abreviatura em inglês, para contribuições nacionalmente determinadas. Para a negociação do Acordo de Paris, cada país foi convidado a, de forma soberana, internamente, apresentar as suas próprias metas para essa década, 2020 e 2030. Então, na NDC brasileira, fala-se, por exemplo, que o Brasil vai recuperar 12 milhões de hectares de áreas que foram desmatadas, que vai ter também um processo de integração floresta e agricultura em 15 milhões de hectares, para exatamente conseguir, com isso, conservar melhor os ecossistemas e os diferentes biomas. Há promessas também no campo de unidades de conservação, e nós não temos visto efetivamente medidas de implementação dessas promessas. Pelo contrário, o Brasil, em 2020, apresentou uma chamada atualização. Os países foram convidados também, em 2020, a apresentar uma atualização das suas NDCs, contribuições nacionalmente determinadas, porque o próprio Acordo de Paris, que foi negociado e finalizado em 2015, no seu preâmbulo, reconhece que as NDCs, a somatória das NDCs, não seria suficiente ainda para reverter o aquecimento global, que os países precisavam ampliar sua ambição. A NDC do Brasil, que foi atualizada, usou de um artifício de mudar a referência básica em cima da qual foram feitas as promessas brasileiras, que era
a segunda comunicação nacional, que é um documento que todo país tem que fazer e apresentar para a ONU, dizendo de quanto andam as emissões em cada país num determinado período, e as promessas do Brasil eram cortar as emissões entre 37% e 40 e poucos por cento entre 2025 e 2030, com base nos dados da segunda comunicação nacional. E aí o governo alegou que houve uma mudança desses dados, e o que se chama linha de base. A terceira comunicação apresenta um patamar mais alto do que se imaginava antes, e com isso, na verdade, o atual governo criou uma folga para, em vez de cortar, emitir mais gases, e, portanto, tolerar, talvez, como está anunciado, mais desmatamentos no Cerrado, no Pantanal e na Amazônia, sobretudo. Então, nós estamos vendo com muita preocupação de que não só os ODS, outros compromissos internacionais do Brasil em relação à conservação dos biomas não vai ser devidamente observado. Bom, você tem uma extensa experiência, né, nas conferências das partes, né, da Convenção da Mudança do Clima. Tendo em vista, né, todo esse histórico que você tem vivenciado ao longo das décadas, como é que você observa a situação do Brasil, análise sobre savanização da Amazônia, sobre desertificação, né, que possa ocorrer até, inclusive, no Cerrado, que a gente chama de caixa d'água, né, devido, né, às nascentes, enfim, né, dos principais rios brasileiros. Como é a sua análise? De fato, nós temos visto isso, e está lá no relatório Luz, esse que você apresentou, falando da meta 15.1, o aumento do desmatamento na Amazônia. Em 2019, o Cerrado se manteve relativamente estável, mas em 2020 nós assistimos às queimadas no Pantanal. A Caatinga sofre com o aumento da desertificação e com a degradação. Em relação ao Brasil, eu vou dizer algo que diria que é válido para muitos países. Nem sempre, e no Brasil isso quase sempre tem acontecido, a consistência entre posições de política externa e políticas internas. Porque no cenário doméstico, você tem diferentes setores da sociedade, setores empresariais, disputando, digamos, o espaço de decisões políticas e tentando cada um, como se diz na linguagem popular, vender seu peixe. E há resistências, há inércias. Então, não se consegue mais fiscalizar e prevenir desmatamento na Amazônia, porque o setor do agronegócio e do agronegócio retrógrado, porque há setores mais inteligentes que estão percebendo que a possibilidade de comercialização de seus produtos depende de uma atitude responsável nas suas lavouras, atitude responsável em relação aos trabalhadores e trabalhadoras, em relação ao ambiente. Mas, em todo caso, há essa discrepância em muitos países entre política interna e política externa. Veja, o caso lá em Joanesburgo. A parte do fracasso da cúpula de Joanesburgo se deu por conta não só dos países exportadores de petróleo, mas países como a França, que tinham, digamos, um conjunto de dispositivos de usinas nucleares e que boicotaram uma proposta que falava da necessidade de transição energética e para gradativamente eliminar nuclear e combustíveis fósseis. Então, o Brasil é assim. Entretanto, desde um pouquinho antes da Conferência Rio 92, já no governo Sarney, quando houve, em 1989, uma cifra escandalosa de desmatamento e queimadas, foram 20 milhões de hectares, 200 mil quilômetros quadrados em um ano, e na época estava se decidindo onde seria realizada a Conferência da ONU, e o governo Sarney tomou a decisão: vamos fazer aqui no Brasil, de novo, usando a linguagem popular, ninguém esconde o sol com a peneira, o Brasil quer mudar o curso da sua história ambiental e vai se colocar no diálogo com as outras nações para construir acordos. E desde então, até início de 2019, o Brasil sempre foi recebido como um país que está disposto a cooperar internacionalmente, a construir acordos multilaterais, embora
tenha graves problemas, vários passivos ambientais. Então, e os passivos ambientais hoje são conhecidos. Quem passa com imagem de satélite, qualquer um, a NASA tem todos os dados do desmatamento dos nossos biomas, né? Então, essa questão da consistência. E aí, o que nós precisamos fazer é ganhar consistência entre política externa e política interna. O Brasil foi chave e foi não só anfitrião para Rio 92, para Rio +20, mas foi um país determinante para negociar a Convenção de Biodiversidade, o Protocolo de Nagoya, o Protocolo de Cartagena sobre biossegurança, que é um dos protocolos da Convenção de Biodiversidade. O Brasil foi chave para negociar o Acordo de Escazú, que é o primeiro acordo multilateral, embora ele é só para a América Latina e Caribe, que tem obrigações para os países para proteger as pessoas que são ameaçadas por defenderem o meio ambiente e os direitos humanos. No Brasil, lamentavelmente, nós temos ainda é o terceiro, às vezes é o segundo país, às vezes é o terceiro da América Latina, já foi o primeiro a ter mais assassinatos de lideranças indígenas e defensores ambientais. Então, há esse problema da consistência. Então, embora o Brasil, que vinha tendo um papel de protagonismo, teve no Acordo de Paris também para negociar o Acordo de Paris, mas havia discrepâncias entre uma posição proativa e, por vezes, progressista em alguns momentos, não em todos os momentos. Houve momentos que o Brasil jogou, como se diz, na retranca, impedindo alguns avanços, mas não houve do ponto de vista interno. E aí eu vou dar um exemplo de como é que funciona essa retranca doméstica. O Brasil foi sede da Rio 92, da Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 92, assinou as convenções de clima e biodiversidade. Essas convenções só foram aprovadas no Congresso Nacional, que as ignorou. Nós tivemos o impeachment do presidente Collor em 92, veio o mandato do presidente Itamar Franco, que sucedeu o presidente Collor no final de 92, 93, 94, e o Congresso brasileiro, digamos, praticamente ignorou naquela época, e as convenções só foram aprovadas por voto de liderança, que o regimento do Congresso permite. Entraram em vigência em 94. Para não falar da Convenção de Biodiversidade, que obviamente tem muito mais a ver com os biomas, eu vou falar da Convenção do Clima. Na Convenção de Clima tem um artigo, que é o 4.1, que obrigações de todos os países. E nesse 4.1, com uma série de incisos, alíneas, tem lá o 4.1.d, que fala que todos os países têm que proteger sumidouros e reservatórios. O que são sumidouros? São aquelas áreas que captam gás carbônico da atmosfera. Portanto, vegetação nativa ou cultivada que capta gás carbônico na atmosfera na fotossíntese. Ou seja, tanto florestas naturais, florestas ou áreas de reflorestamento ou espaços com reflorestamento. E reservatórios são as florestas existentes. Então, por esse artigo, embora o Brasil não tivesse obrigação, meta, de reduzir emissões de gases de efeito estufa, ele tinha uma obrigação de comportamento, que era melhor proteger essas florestas e reservatórios. Olha, deixa eu fazer esse exemplo, usar nas convenções internacionais, em geral, tem dois tipos de compromissos. Os compromissos de resultados, alguns são resultados que são alcançados via algumas metas. Então, por exemplo, o Acordo de Paris fala, eu quero chegar com o planeta em 2100 com aquecimento não superior a 1,5 grau. Isso é uma meta de resultado coletiva, né? O protocolo de Kyoto aferia uma meta de resultado de forma diferente, falava, país tal tem que reduzir suas emissões tantos por cento em relação ao que elas eram em 1990. Então, tem esses dois tipos de resultado da situação que você quer e resultado do esforço que você quer, por exemplo, redução de emissões. E tem obrigações que se chamam de comportamento, que é o exemplo que eu dei da Convenção de Clima. Quando fala em proteger reservatórios e sumidouros, está falando de proteger biomas, ou seja, de proteger vegetações, ecossistemas terrestres. Eu sei que tem sumidouros nos oceanos e nos lagos, que são as algas, mas, sobretudo, proteger biomas. E por essa obrigação do 4
artigo 4.1, linha D, que está vigente no Brasil desde 94, o país tinha que ter tido um comportamento de redução gradativa do desmatamento. Mesmo que as emissões brasileiras ainda, por outras razões, no setor de energia, no setor de transporte, estivessem crescendo ou se mantivessem estáveis. Então, quando eu falo de que há uma discrepância, a discrepância também de comportamento das políticas, ou seja, nós conseguimos, no início desse século, reduzir desmatamento, especialmente na época que a ministra, o Ministério do Meio Ambiente esteve ocupado pela ministra Marina Silva, mas nós temos que ter em vários setores políticas que ajudem um comportamento responsável do país. E aí, de novo, os ODS e a Agenda 2030 da Agenda 2030 são uma plataforma interessante e muito importante para a gente ter os comportamentos adequados e, naquilo que tiver metas de resultados, conseguir as metas adequadas. Com relação assim, à participação da sociedade civil, o quão é importante esse engajamento, né? Gostaria que você até falasse um pouquinho desses bastidores, né? Porque são muitas pessoas envolvidas, né? Nesse trabalho que vocês fazem de análise. Mas assim, eu acho que a expectativa maior é que isso possa reverter em algo proativo, né? Que possa mudar o jogo. Como é que se muda o jogo, né? A sociedade civil pode fazer isso? Isso é muito importante. E queria dizer também que esse é um tema que tem evoluído, ou evoluiu nos últimos 30 ou 40 anos, dentro da própria ONU, né? Eu lembro, quando eu participei da negociação da Agenda 21, da Convenção do Clima, que quando muita gente falava com os negociadores, os representantes dos países, nos corredores, ou na sala de café, e não tinha condição, às vezes, até de chegar no plenário para propor alguma outra coisa. Naquela época não tinha internet, então você tinha que ir com papel na mão e entregar a tua proposta. Isso mudou bastante. Nos preparativos, 20 anos depois, para Rio+20, houve um rascunho chamado Rascunho Zero, que estava disponível pela internet, e houve prazo para os países e para a sociedade civil apresentar emendas via internet. Então, não precisava ir para Nova York. Você podia, da sua casa, da sede da sua organização, mandar uma emenda. E a sociedade civil contribuiu com várias emendas para esse Rascunho Zero, que foi o documento base que foi negociado na Rio+20, no Rio de Janeiro, em 2012, do qual depois nasceu a Agenda 2030, os ODS. Algumas coisas que não entraram nesse documento, que vieram da sociedade civil internacional. Eu vou dar 2 exemplos. Lá, os 2 eixos básicos eram economia verde e governança, ou seja, a ideia de participação, de transparência, de controle social da implementação das políticas públicas, de obtenção dos resultados que se quer dessas políticas de sustentabilidade, como, digamos, uma forma mais lato sensu, mais aberta de definir governança. Houve uma proposta de criar o ombudsman, né, que é um termo que vem lá do sueco, mas a ideia de um ouvidor geral em defesa das futuras gerações, ou seja, que pense não para o presente, mas pense o que pode acontecer daqui 20, 30, 40 ou 50 anos, que fale em nome daqueles que ainda não estão sequer presentes, porque há uma perspectiva diferente, porque muitas das decisões, ou a maioria das decisões políticas sobre desenvolvimento são tomadas em função das demandas, das pressões do dia a dia, né? Precisamos resolver um emprego agora, vamos liberar um agrotóxico mas não sabe da consequência lá na frente. Então, essa não passou. Havia uma proposta inclusive, por exemplo, se aproveitou a Rio+20 para levantar a proposta de alteração de um outro tratado internacional chamado Estatuto de Roma, pelo qual foram configurados 4 crimes de escala internacional, e se criou o Tribunal Penal Internacional, para o qual podem ser conduzidas pessoas que vão ser, digamos, acusadas por crimes de genocídio, crimes de guerra, crimes contra a paz e crimes contra a humanidade. E a ideia de inclusão de um 5º crime, que é o ecocídio, que é exatamente a destruição significativa de ecossistemas, de áreas naturais, e, portanto, de biomas.
tramita no Congresso Nacional um projeto de lei a esse respeito. Então, e essas propostas, tipo ecocídio, ombudsman, participação, nasceram da sociedade civil. No acordo de Escazú, ou, por exemplo, no regime de clima, no Acordo de Paris, a referência de que as decisões sobre mudança de clima têm que respeitar direitos humanos. Isso também nasceu a partir de pressão de grupos da sociedade civil. Há cláusulas obrigatórias sobre salvaguardas para populações tradicionais, indígenas e vulneráveis na implementação de instrumentos de caráter econômico, o tipo RED Plus, que é a redução de emissões por degradação e desmatamento, ou seja, há nos mecanismos internacionais essas condições de salvaguarda. Isso vem muito como fruto da participação da sociedade. O acordo de Escazú, e o Brasil assinou, mas ainda não ratificou, e é um acordo que entrará em vigência para 12 países da América Latina e Caribe, e eventualmente outros 12 quando eles ratificarem, o Brasil inclusive, são 24 países entre os 31 que assinaram, da América Latina e Caribe. Há cláusulas, como eu falei, de proteção dos defensores ambientais, ou seja, de evitar ameaças e violência contra quem defende o meio ambiente, uma participação nesse acordo de Escazú, diferentemente lá da Rio 92, onde a gente só falava com os diplomatas na salinha do café, nos corredores. Esse processo, refletindo a mudança 30 anos depois, ou 25 anos depois, nós podíamos sentar à mesa de negociação. Nós tínhamos sempre, entre os delegados governamentais na mesa, 2 representantes de ONGs, da sociedade civil. Nós dividimos o trabalho. Então, para mim, eu cobria o tema de participação. Então, quando entrava em negociação um artigo sobre participação, eu sentava à mesa, e se eu levantasse a mão para falar, eu tinha o direito à palavra várias vezes, quantas vezes eu pedisse a palavra, se houvesse tempo, e se algum país apoiasse a minha proposta, como de fato houve apoio, não só a minha, a proposta que eu fiz em nome do coletivo, outras propostas, a proposta era inserida dentro do texto, do rascunho do texto do acordo, e era submetida à votação, à apreciação pelos delegados governamentais, que continuam sendo os decisores. Então, mudou muito a forma de participação. Dou um outro exemplo dessa participação. Nós temos, no caso brasileiro, nós temos a lei de acesso à informação, a LAI, e nós temos a lei 10.750, que fala da lei de acesso à informação ambiental, salvo engano meu, é de 2013, que é muito útil para quem acompanha processo de licenciamento ambiental, e muito útil para quem quer estar monitorando, via acesso à informação, o estágio de conservação dos biomas, né? E na nossa legislação se leva em conta muito a questão de impactos ambientais. Mas depois das tragédias da Samarco, no Rio Doce e em Brumadinho, além dos impactos, nós temos que começar a ampliar no Brasil a noção de gestão de risco ambiental, de risco para os biomas, para as bacias hidrográficas. Então, não é somente um impacto imediato ou de médio prazo, mas os riscos que são inseridos numa bacia hidrográfica ou num bioma pelo exercício de alguma atividade econômica. Então, a gestão de risco tem que estar associada à gestão e à prevenção de impacto ambiental. E a noção de gestão de risco entrou no Acordo de Escazú como parte do conceito do que é informação ambiental. Também foi uma contribuição nossa, né? Especialmente eu tive o privilégio de poder, uma das vezes que eu usei da palavra para fazer isso. Então, poderia dar outros exemplos nas convenções, ou em outras convenções importantes, mas a participação tem sido cada vez mais consagrada nas Nações Unidas e em vários países. A própria noção de Agenda 2030, os ODS, tem o ODS 16, que fala de participação e de governança. Então, é um assunto muito importante que não pode ser esquecido. Tudo que você está falando, gestão participativa, né? O que é extremamente um exercício, né? E dentro desse contexto, então, o relatório Luz, que já está na 4ª edição, tem um peso importante, né?
panorama que a sociedade civil avaliou. Qual é o peso nesse jogo, né, de atores, né, tendo em vista, assim, entre aspas, né, pressionar a gestão pública para que cumpra, né, as metas até 2030 e, principalmente, não avance com desmatamento? Como você avalia, né? Bem, as diversas organizações integrantes do GT, Grupo de Trabalho da Sociedade Civil sobre a Agenda 2030, também estão acompanhando e participam da frente parlamentar pelos ODS. Há uma frente parlamentar. O próprio lançamento do relatório Luz foi feito em parceria com a frente parlamentar, exatamente para estreitar o diálogo com os parlamentares preocupados com a temática dos ODS e comprometidos, porque talvez espelhando o que acontece na sociedade brasileira, nem todos entre os 500 e tantos parlamentares conhecem a Agenda 2030, o ODS, ou se conhecem, não são sensíveis à temática. Então, assim como já foi dito e ficou famosa a frase de que o preço da democracia é a eterna vigilância, eu digo que o preço da sustentabilidade é a eterna pressão, a perseverança em torno desses ideais da sustentabilidade. Agora, em abril, o GT, Sociedade Civil Agenda 2030, vai lançar a segunda etapa de uma campanha que já foi feita em 2020, que chama Mudar o Jogo. Foi feita uma campanha um pouco antes das eleições municipais, exatamente com essa ideia de que nós precisamos mudar o jogo da forma de fazer política e incorporar os ODS, incorporar a dimensão ambiental, a dimensão da justiça social, do equilíbrio e do respeito às mulheres, às minorias, a participação dos jovens. Então, o GT Sociedade Civil Agenda 2030, a Fundação Esquel e todos os integrantes do GT estão muito empenhados, na medida possível, desse diálogo, não só na escala nacional, mas tem muitas organizações que fazem parte, também estão dialogando com esferas municipais e estaduais, onde existe, às vezes, um comitê, uma comissão, uma estrutura para buscar a implementação dos ODS. E, na verdade, por exemplo, também houve um evento da Associação Nacional de Municípios de Meio Ambiente, que reúne secretarias municipais de meio ambiente, também para discutir como os ODS podem, digamos, servir de plataforma nos municípios. Então, de novo, participação é fundamental, diálogo necessário, e os ODS são uma ferramenta que a gente pode cruzar com ferramentas, como eu disse, estão institucionalizadas. Plano diretor municipal, plano plurianual, políticas setoriais, e, de novo, participação, diálogo entre diferentes setores da sociedade. Não é fácil, porque nós sabemos que há aqueles que se aproveitam da negação da ciência, da falta de ciência, da degradação ambiental, da destruição dos biomas. E de novo, pensando, inclusive, no que a gente chama a Carta da Terra, um conjunto de princípios também que vem lá da Rio 92, mas foi feito de forma participativa por lideranças da sociedade civil no mundo todo. Foi lançado no ano 2000, um documento inspiracional que fala de justiça social e econômica, da conservação, ou seja, de respeitar a comunidade de seres vivos e de criar sociedades não violentas, sociedade de paz. Então, todas essas iniciativas são importantes de serem, digamos, juntadas, de criar sinergia e a gente conseguir efetivamente conservar os biomas. Bom, tendo em vista que você é um forte articulador, né, da agenda ambiental e agenda 21 brasileira, né, tendo até feito um trabalho muito educativo, né, de educação ambiental, com publicações também, as formulações, como é que a gente poderia dizer que a agenda 21 local, né, que a gente vê, você falou dos municípios, né, pode auxiliar nessa engrenagem, né, de conservação, né, dentro desse tabuleiro aí que a gente está falando? A Agenda 21 foi feita lá na Conferência da ONU no Rio de Janeiro, em 92, inspirou várias Agendas 21 nacionais, por exemplo, a Agenda 21 brasileira, que é esse documento com 21 ações prioritárias, ficou pronto em 2002, mas foram feitas consultas públicas em 26 dos 27 estados brasileiros.
teve mais de 5 mil emendas, quase 40 mil pessoas, de alguma maneira, participaram do processo de elaboração desse documento. Foram várias agendas 20 locais, em bacias hidrográficas, em municípios, ou até em bairros. Houve muito esforço de capacitação sobre agendas 21 locais. Desculpe fazer a propaganda, esse é um livro que eu sou um dos coautores sobre a Agenda 21, sobre metodologias de processos participativos para gerar um plano integrador das áreas políticas na esfera local, de desenvolvimento, geração de renda, pensando na questão da sustentabilidade, e agora, desde 2015, nós temos a Agenda 2030. Embora a Agenda 2030, diferentemente da Agenda 21, não enfatiza muito a sua capilaridade local, o seu desdobramento em Agendas 2030 nacional, ou Agendas 2030 locais, ODS locais, obviamente está implícito, especialmente até pelo ODS 16, mas que a efetividade dos ODS vai depender digamos, de aqueles que estão mais próximos aos problemas estarem também mais próximos às soluções. E aí a esfera local e a esfera municipal são cruciais nisso, porque, digamos, cada munícipe, cada cidadã e cada cidadão pode ter acesso mais fácil ao vereador, à vereadora, ao prefeito, à prefeita, aos seus pares, no seu bairro, no seu município. Então, de fato, trazer e criar capilaridade, entender como que esses 17 ODS, 169 metas podem ser, digamos, adaptados à sua realidade local, seja em Chuí, lá no Rio Grande do Sul, seja em Oiapoque, no Amapá, seja em qualquer município brasileiro, ou qualquer bacia hidrográfica, em qualquer bioma, isso é muito importante. Então, aproximar quem está envolvido com o problema, seja como vítima ou como causador, ou daqueles que possam ajudar na solução desse problema, seja o gestor público, seja o acadêmico, o pesquisador científico, seja o da empresa, o empreendedor, seja o trabalhador, seja a associação amigo de bairro, a dona de casa, o jovem. Então, eu acho que trazer isso para a esfera local é muito importante. Isso não significa não atuar na esfera nacional, na esfera internacional, mas trazer para a esfera local é o que pode dar concretude e materialidade. E é isso que, por exemplo, a campanha Mude o Jogo, do GT Sociedade Civil Agenda 2030, buscará fazer nessa segunda etapa. Ao falar, olha, tem os ODS, prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadores, vamos aproveitar agora o ano de elaboração do Plano Plurianual Municipal e de eventual revisão de planos diretores municipais para trazer os ODS para a esfera local. E Rubens, a gente está chegando nos momentos finais, foi super educativo, né? Você ilustrou muito bem essa historicidade, né? Buscando lá de décadas passadas documentos tão importantes, né? E eu gostaria que você fizesse suas considerações, né, finais, e ao mesmo tempo falasse para a gente qual é a sua inspiração, você, né, Rubens Born, né? O que te inspira, né, nessa mobilização contínua ao longo das décadas, né, nessa militância ambiental? Bem, eu diria, e com isso para talvez falar as palavras finais, eu diria algumas coisas, mas sobretudo, digamos, o que também está lá na Carta da Terra, os princípios da integridade ecológica, de justiça social e econômica, de buscar criar uma sociedade de democracia, não violência e paz, que são as várias seções da Carta da Terra, mas também a preocupação que eu aprendi na educação familiar e portanto, eu diria religiosa, e tanto faz qualquer que seja a religião, o que está expresso na Carta da Terra, da ética da vida, do compromisso em pensar nos outros. Eu quero trazer dois pensamentos que eu aprendi na minha educação familiar e religiosa, são coisas que foram formuladas há muitos séculos, e um deles baseado numa pequena lenda, não sei se foi fato real, mas registrado lá no século I ou século II da nossa era, então há quase 1800 anos atrás, como um ensinamento ético.
e que conta a história que havia um senhor de idade plantando uma muda de uma espécie frutífera, alfarroba, cujo fruto só dá depois de 70, 80 anos. E a pessoa que estava passando pergunta para quem estava plantando essa muda, falando, por que você está plantando isso aí? Você não vai estar mais vivo quando essa árvore dá frutos. E a pessoa responde, quando eu nasci, já tinham árvores dando frutos. Então, tem uma responsabilidade intergeracional de cuidar com o ambiente, de cuidar, de deixar para gerações futuras um legado positivo, ambientalmente responsável, e eu acho que isso é o que move todos os ambientalistas. E é outro pensamento de uma ética da vida, de uma ética de ser corresponsável com gerações futuras. Agora eu trago a ideia da corresponsabilidade, inclusive com o presente. Também uma historinha do século I, antes da Era Comum. E eu vou parafrasear aqui, porque o tempo está limitado, e parafrasear adaptando para a questão ambiental. Se eu não agir pelo meio ambiente, quem agirá? A ideia de que eu não posso esperar outros se conscientizarem e agir. Se eu tiver consciência, eu já tenho que começar a agir e ajudar a consciência dos outros. E se não for agora, quando será? É a segunda parte desse pensamento. Ou seja, de novo, a ideia de não esperar, vamos começar a agir. E aí um pensamento que, para não ser egocêntrico, se eu for só pelo meio ambiente, que tipo de pessoa sou eu? Eu tenho que pensar pelo ambiente dos outros, nas outras regiões. A ideia, inclusive, não só de corresponsabilidade presente com as gerações atuais, mas com os outros países. Eu tenho que pensar que, ao cuidar do desmatamento na Amazônia, evitar desmatamento na Serrona, na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal, eu estou protegendo a vida dos povos insulares que estão ameaçados de desaparecer, em Tuvalu, em Kiribati, em países da Oceania, que eventualmente vão desaparecer se o oceano subir, o nível do oceano subir demais por conta das mudanças climáticas. Então, de novo, e não é nem tanto gerações lá daqui 50, 80 anos. Algumas pessoas já não estão tendo acesso à água por causa do fenômeno que chama intrusão salina. A água do mar está entrando nessas áreas baixas e salgando, digamos, a água do subsolo. Então, são esses pensamentos de uma noção de responsabilidade, e um filósofo do século XX, o Hans Jonas, já disse que, inclusive, a questão ambiental e a questão tecnológica, ele dava o exemplo com a questão nuclear, mostra muito o quanto nós, enquanto civilização humana, temos que mudar a nossa noção de responsabilidade com o presente e com o futuro. Então, são essas coisas que me fazem ser perseverantes e espero que possam estimular outras pessoas a perseverar também na proteção dos biomas e do ambiente em geral. Gratidão, Rubens. Eu que agradeço.